Hoje a gente vai embarcar em uma jornada filosófica daquelas, super profunda e cheia de metáforas. O nosso objetivo aqui é decodificar juntos as páginas de um dos textos mais influentes e, sinceramente, mais enigmáticos da filosofia moderna, o prólogo de Assim Falou Zaratustra, do Friedrich Nietzsche. A ideia não é só repassar a história, mas desvendar de verdade os conceitos monumentais que formam a base do pensamento de Nietzsche. Vamos transformar toda essa densidade em ideias claras, lógicas e fascinantes. Bora começar? Imagina só a frustração dessa frase. A minha boca não é a boca de que estes ouvidos necessitam. Forte, não é? Essa citação captura com perfeição a atenção central de toda a nossa análise. Zaratustra, que é o nosso protagonista, percebe algo provocativo e bem doloroso logo de cara. Ele é um incompreendido. Ele traz uma mensagem revolucionária, gigante, mas entende que o público na frente dele simplesmente não tem a capacidade, ou até mesmo a vontade, de absorver tudo aquilo. É exatamente essa falha trágica na comunicação que vai ditar o rumo da história que a gente vai ver agora. Ponto número 1. A descida da montanha. O início da jornada. O que é muito louco sobre o começo desse livro é que o Nietzsche nos apresenta uma espécie de jornada do herói invertida. Sabe aquela história clássica de alguém que foge do mundo para buscar a iluminação? Pois é, aqui é o oposto. O protagonista já tem a iluminação e decide sair do seu isolamento lá no topo da montanha para voltar para a humanidade. O texto conta que aos 30 anos, esse homem abandonou a pátria e subiu a montanha. Lá, ele passou 10 longos anos em isolamento absoluto, só curtindo o próprio espírito. Mas chega uma hora em que, como um cálice transbordando ou uma abelha cheia de mel, o Zaratustra sente uma necessidade gigante de descer. Ele acumulou tanta sabedoria que agora o maior desejo dele é ir lá embaixo e repartir essa riqueza com o mundo. Só que descer não é tão simples assim. No meio da floresta, ele esbarra num velho santo, e o aviso desse senhor é direto e reto. O santo diz: "O amor pelo homem matar-me-ia. O que eu amo é Deus, não amo os homens." Basicamente, ele tenta impedir o Zaratustra de levar os seus dons para as pessoas, dizendo que a humanidade é falha demais para entender. O conselho do velho é claro: fica na natureza, isolado, cantando para Deus. Tentar iluminar as massas não é só inútil, é perigoso. E assim entramos no nosso segundo tópico, o super-homem e o abismo. Uma nova visão para a humanidade. Ignorando completamente o conselho do santo, nosso protagonista segue em frente e chega à praça de um mercado lotada de gente. É aí que ele tenta passar a sua mensagem mais radical e famosa, o conceito do super-homem, ou Übermensch no original em alemão. E aqui é super importante fazer uma pausa. A gente precisa definir esse conceito exatamente como Nietzsche escreveu. Precisamos separar totalmente essa ideia de qualquer uso político absurdo e distorcido que fizeram dela no passado. O super-homem de Nietzsche é algo puramente interno, é sobre a evolução individual, é o objetivo de superar a si mesmo, de vencer os próprios limites e preconceitos para se tornar o novo sentido da Terra. Não tem nada a ver com dominar os outros, é tudo sobre a superação de si próprio. E isso nos leva à metáfora central do texto, a ideia de que a evolução não está parada. Ela vai do animal, passa pelo homem e tenta alcançar esse super-homem. Zaratustra explica que a humanidade não é um ponto de chegada. O ser humano não é o topo da montanha onde a gente pode simplesmente sentar e relaxar. Na verdade, o homem é uma corda, uma ponte esticada em cima de um abismo aterrorizante. É uma transição perigosa e necessária entre os nossos instintos puramente animais e a transcendência do super-homem. Tá, mas quem são essas pessoas que empurram a humanidade para frente? O texto é bem claro sobre as características dos chamados superadores. Primeiro, eles abraçam o sentido da terra, o agora. Eles rejeitam promessas de recompensas em outras vidas ou paraísos imaginários. Eles sabem que são apenas uma ponte, não um destino final. Eles criam as suas próprias regras e virtudes, baseados no próprio entendimento. E o mais importante, eles se sacrificam. Eles gastam a si mesmos pelo futuro da Terra e pela chegada desse super-homem. É literalmente abraçar o perigo em nome da criação constante. Vamos ao ponto 3. A ameaça do último homem. O contraste final. É aqui que a história dá uma guinada. No meio de todo esse discurso empolgado, Zaratustra percebe uma verdade amarga. Ele olha para a multidão e só vê rostos vazios. O pessoal lá no mercado até sorri, mas não faz a menor ideia do que ele está falando. Então ele muda a tática. Ele apela para o lado mais sombrio da nossa natureza e cria uma dicotomia genial. De um lado você tem o super-homem, independente, criador, que assume riscos e expande os horizontes. Do outro, ele desenha o último homem. O ser humano totalmente complacente, que só quer conforto, que segue a boiada sem questionar e que pisca os olhos com desdém para qualquer tentativa de grandeza.
O último homem acha que descobriu a felicidade só porque eliminou o sofrimento, mas junto com isso, eliminou a aspiração e o risco. É o auge da mediocridade. E como a multidão reage a essa descrição patética do último homem? Eles gritam: "Dá-nos esse último homem, Zaratustra. Transforma-nos nesses últimos homens." Pessoal, eles não só rejeitam a ideia do super-homem, como imploram aos risos para se tornarem o último homem. É uma rejeição absoluta, chocante. Eles perderam completamente a moral da mensagem de Zaratustra, preferindo o caminho do conformismo ao invés do caminho da grandeza. Seção 4. A queda do funâmbulo. A tragédia acontece na praça. Bem no meio da tensão, o discurso filosófico é interrompido por um evento físico violento. A atenção da multidão, na verdade, não estava no Zaratustra, mas sim no espetáculo que ia começar. A metáfora do homem como uma ponte vira realidade, literalmente na frente deles. Um equilibrista, um funâmbulo, sobe numa corda esticada lá no alto, por cima do mercado e começa sua travessia. Imagina a cena. Ele é a representação física do ser humano caminhando sobre o abismo, tentando ir da sua natureza animal para um destino superior. O silêncio é total e a tensão é gigante. Quando o equilibrista está na metade do caminho, surge do nada uma figura bizarra, parecida com um palhaço, um bufão de roupas bem coloridas. Esse bufão começa a seguir o equilibrista pela corda e começa a berrar. Para frente, pé coxo. Para frente, mandrião, contrabandista, cara pálida. Ele zomba do homem na corda, humilha, e no ápice da crueldade, dá um salto mortal por cima do equilibrista, deixando o cara totalmente desorientado. E não dá outra. O equilibrista perde o controle, larga a barra de contrapeso e despenca lá do alto num baque assustador. A queda é brutal e rápida. A multidão que antes estava toda unida no riso e na zombaria entra em pânico absoluto e se espalha como um mar revolto. Em questão de segundos, aquela praça fica completamente deserta, sobrando apenas o Zaratustra e o corpo estraçalhado, mas ainda respirando, do homem caído. E agora que vem um dos momentos mais profundos do texto. O equilibrista caído está apavorado, achando que o diabo vai arrastar a alma dele para o inferno. Mas o Zaratustra chega perto e traz um conforto impressionante. Ele diz: "A tua alma ainda há de morrer mais depressa do que o teu corpo. Nada temas." Ele garante que não existe diabo e não existe inferno. E vai além, ele honra o equilibrista. Ele diz que o cara fez do perigo a sua profissão, o seu modo de viver, e que não há nada a se desprezar ali. O homem, ouvindo que a sua coragem teve valor, consegue morrer em paz. E assim chegamos à nossa quinta e última sessão, em busca de companheiros. A mudança de paradigma. A noite cai, e o Zaratustra decide colocar o corpo do homem nas costas e sair caminhando para longe da cidade. É uma noite fria e solitária. Ele escuta zombaria de coveiros no caminho, até que finalmente se deita no meio de uma floresta e dorme. Quando o sol nasce na manhã seguinte, bate uma epifania poderosa. Ele entende algo gigantesco. A verdade nunca deveria ter sido jogada para o rebanho. Falar lá na praça do mercado foi um erro tático absurdo. Tentar acordar aquela massa anestesiada, os últimos homens, foi perda de tempo. A verdade dele simplesmente não se encaixa naqueles ouvidos. Ele então conclui: "Preciso de companheiros vivos que me sigam porque querem seguir a si mesmos." A missão dele sofre uma guinada dramática aqui. Ele não quer mais ser um pastor puxando um rebanho cego ou submisso. Nada de discípulos que obedecem sem pensar. Ele agora quer encontrar criadores independentes, gente que constrói o próprio caminho. A nova estratégia fica super clara: abandonar de vez a ilusão de convencer as massas. O foco agora é buscar os iguais, outros criadores, outros colhedores, que saibam afiar as próprias ferramentas e pensar por conta própria. A ideia é que juntos, não como chefe e funcionário, mas como mentes livres, eles possam destruir as normas velhas que estão mantendo a humanidade estagnada e escrever novos valores, do zero, em tábuas virgens. E para coroar essa nova fase da jornada, o Zaratustra olha para o céu e percebe quem serão, por enquanto, seus companheiros de verdade. Ele vê uma águia voando alto e carregando uma serpente. Só que a serpente não é uma presa, ela é uma aliada, uma amiga. Na obra, esses dois animais representam os traços que a gente precisa para desbravar esse caminho. A águia é o orgulho, necessário para voar alto e ter coragem, e a serpente representa a sabedoria profunda. Orgulho e sabedoria caminhando juntos. Para amarrar nossa análise, fica aqui uma reflexão provocativa para a gente levar para a vida, que atravessa toda essa leitura fantástica. Pensando no nosso próprio papel, a gente está disposto a ser essa ponte, aceitando os riscos para tentar alcançar algo maior e se superar? Ou será que já nos acomodamos de vez na figura do último homem, buscando apenas conforto e fugindo do perigo da verdadeira criação,
O abismo continua lá fora e a corda sempre aguarda os corajosos. Fica o convite para continuarmos questionando as nossas próprias pontes. Muito obrigado por acompanhar essa exploração e até a próxima!